da Consciência Negra, não passe essa vergonha. Pele negra, máscaras brancas. Pode o subalterno falar? Olá, eu sou o Regis Costa, psicólogo. Bem-vindos ao meu canal e bora tomar um café, bater um papo juntos? Vamos falar do Dia da Consciência Negra, uma data muito importante. E para isso eu trago dois autores super conceituados, como Frantz Fanon e a Gayatri Spivak. E neles a gente vai discutir assuntos como racismo, colonização, decolonização, corpos-objetos, sociedade e muito mais. O Dia da Consciência Negra entra para o calendário escolar em 2003. A partir de 2011, com a força da Lei 12.519, ele entra para o calendário nacional. Algumas cidades colocam como feriado e alguns estados também. A data do dia 20 de novembro foi escolhida em celebração da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes na libertação dos escravos e emancipação do seu povo. Como eu disse, para ampliar essa discussão, eu trago dois autores. Um deles é o Frantz Fanon, autor de Pele Negra, Máscaras Brancas, e a outra é a indiana Gayatri Spivak, uma mulher que está viva até hoje e que escreveu Pode o Subalterno Falar? Frantz Fanon nasceu na ilha da Martinica, colônia francesa, em 1925 e morre em 1961. Ele foi um psiquiatra, estudou na França, mas antes ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, e quando ele era pequeno foi criado acreditando que era francês. Tá? E logo depois, quando vai para a França para estudar psiquiatria, ampliar seus estudos, ele percebe que ele não era considerado francês pelos europeus, mas riam dele, considerando ele um negro colonizado. No seu trabalho de conclusão de curso, ele escreve a sua tese baseando-se nessa experiência, nessa vivência, denunciando o racismo e a diferença que faziam e a opressão e desigualdade do seu povo. Mas o trabalho não foi aceito, ele teve que adaptar para uma linha mais biologicista. Frantz Fanon vai denunciando essa questão da opressão, da desigualdade, dos corpos-objetos, né, a alienação pela violência produzida pelos brancos. Então a gente acaba percebendo quais são os corpos que eram combatidos. Né? A gente traz isso para a nossa realidade aqui, por exemplo, na Cracolândia de São Paulo. Qual massivamente são os corpos ali? Né? Degradados, sujos e largados. São os corpos de homens e mulheres negros e negras. O Fanon passa com isso a dar voz aos povos periféricos, e não mais os eurocêntricos, ou seja, a Europa não é mais o centro, o homem europeu não é o centro. Então, os homens da periferia, das colônias, passam a ter um olhar e uma voz com os estudos de Fanon. Gayatri Spivak, uma indiana, mulher, nascida em 1942, está viva até hoje, com 79 anos. Ela escreve Pode o Subalterno Falar? É um marco muito importante porque vai perguntando e questionando, né? Quem é o subalterno? Quem é que tem a voz? A Spivak, com isso, ela vai dando voz a quem não tem voz. Então ela faz uma crítica forte do trabalho do Foucault e do Deleuze, né? Aqueles que acreditavam que eram o homem um ser único, um único modelo de homem. Mas não, ela vai falando das diversidades e pluralidades desses homens periféricos também. Ela vai dizendo que os subalternos só poderão falar a partir da sua língua materna, da sua língua original, com a sua cultura, com os seus conteúdos simbólicos, né? Fugindo dessa questão do eurocentrismo. Essa questão do eurocentrismo, que é o homem branco, alto, de olhos e pele claras, heterossexual, isso vai causando uma violência para o mundo inteiro, porque o mundo é plural e multicultural. Não dá para você reduzir as pessoas e os povos a um único modelo de cultura e de existência. Isso causa muita violência, causa o racismo, o terror, né? Isso vai dizendo quem é o servo, quem é aquele que está na posição de poder e comando, né? Olhando a história da colonização do mundo, né? Onde os europeus vão procurar novas terras e acabam colonizando o mundo. Esse modelo de homem eurocêntrico que se baseia como o homem branco centro do mundo não funciona porque ele é um marco histórico de violência, de agressão, né? De tortura, desigualdade, imperialismo, violência, subalternidade, menos-valia, e com isso a gente traz para o nosso
racismo brasileiro que torna a pessoa menos humana. Quando eu chamo a pessoa de animal, de macaco, eu estou dizendo que ela é menos humana, que ela é uma versão de um ser humano. Se a gente olhar para a evolução das espécies, o macaco é um primata, aquele ser primeiro. Então ele deixa de ser humano, ele é um rascunho, vamos assim dizer, de humano. E tem um peso e tem uma maldade muito grande nessa comparação. Palavras pesadas como mulato, que eram naturalizadas. Mulato significa mula, né, que é a mistura do cavalo com o burro, que era um ser estéril, então que não era comercializado com o mesmo valor do que um cavalo. Isso vai rebaixando a pessoa, isso vai tornando ela cada vez menos humana. E quando fala das mulatas, as mulatas do Sargentelli, por exemplo, na época, eram as mulheres objetificadas, deixa de ser uma pessoa e se torna um objeto que só serve para realizar os desejos. Outro termo também que a gente tem que procurar abandonar completamente é criado mudo. Criado mudo, que é a mesa de cabeceira, tem essa imagem do criado mudo como um servo, né, um escravo que estava à disposição do seu rei, do seu senhor, da sua sinhá, para servir, ou seja lá um copo água, abanar, então estava sempre ao lado, quieto, observando e realizando os desejos do seu senhor. No Brasil, basta a gente olhar para as relações de poder. Tem um filme muito legal que fala sobre essa relação de patrão e de servo, que é O Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Esse filme fala também das desigualdades. Quanto se fala que o serviçal, o empregado, é da família, bem entre aspas, né? Mas ele não pode ser e ocupar um lugar maior do que o seu patrão. Sempre nessa posição servil ou subserviente, né? De subalternidade. Uma coisa legal também para a gente conversar aqui e pensar é sobre os tipos de racismo, né? A comparação do nosso racismo brasileiro e o racismo eurocêntrico ou norte-americano. No nosso racismo brasileiro, a gente tem o racismo por colorismo, que é pelo tom de pele. Um país que foi programado e pensado como política de Estado a miscigenação, mas, e com isso trouxe a questão do colorismo, dos tons de pele. Já no racismo eurocêntrico ou norte-americano, a questão se dá pela miscigenação, pela gota de sangue de homem ou de mulher negra que a pessoa tenha, ela é considerada negra, não importa o quão clara seja a sua pele. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, que é o Bacurau, filme brasileiro, ganhou vários prêmios, e para não dar spoiler eu vou contar um pouquinho da parte interessante que chama atenção para esse vídeo aqui do nosso canal. Por exemplo, quando há uma revolta, ou então quando há uma armação dos gringos vindo para o Brasil barbarizando o Nordeste, eles têm a ajuda de dois sudestinos, né? Como a gente fala nordestino, tem o sudestino também, que são dois elementos daqui do Sudeste, que se juntam e se aliam a esses gringos, né, na barbárie com a cidade. E aí chega um momento que eles se acham pertencendo ao bando dos gringos e eles falam como eles são brancos e tal, e aí, por um choque de realidade, os gringos jogam e devolvem para ele: não, vocês não são brancos, vocês são latinos. Olha o tamanho do teu nariz, fala isso para a mulher, né? Que é uma mulher de pele branca, cabelos loiros, e aí nisso eles se chocam com essa realidade, né? Eles sentem na pele tudo aquilo que eles condenam e combatem, né? Barbarizando os nordestinos, eles acabam se sentindo com menos-valia, seres de segunda e terceira classe. Tudo aquilo que eles temem, tudo aquilo que eles odeiam. Então, com isso, tá aí, né? Pesquise mais, se aprofunde, não passe vergonha, não fique falando, e o dia da consciência branca? Poxa, só falam da consciência negra. Isso é realmente vergonhoso. Se você pensa assim, depois de tudo isso que a gente conversou, situando historicamente os povos que são oprimidos, né? E nós que somos latino-americanos, um povo miscigenado, né? De tom de pele que não totalmente branco eurocêntrico, mas de múltiplas cores. Repense, não passe essa vergonha. Vamos parar de perpetuar essas palavras fortes que têm um peso histórico negativo, sombrio. Palavras como denegrir, por exemplo, é tornar negro, né? E tirar a alvidez, a claridade das coisas. Então vamos repensar sobre isso. Algo que é
sombrio e tenebroso. Tem um autor africano que fala sobre a semântica das palavras. Ele vai falando do quanto que o preto tem um valor melhor do que o negro, né? Por exemplo, magia negra, né? Ele compara com feijão preto. Feijão preto é uma coisa boa, né? O café preto é uma coisa boa. Já a magia negra, tida como uma conotação bem pesada e negativa. A peste negra, por exemplo, é outra palavra super pesada que tem uma conotação muito negativa. Então é interessante a gente parar para pensar na semântica, na simbologia das palavras. Eu vou deixar o texto da Spivak e do Fanon aqui no link para vocês, e para aprofundar os estudos e vocês se alimentarem um pouco dessa leitura. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, compartilha, escreve para mim, manda o seu recado, fala se você gostou, qual a sua opinião, se você tem sugestão de novos vídeos e temas para a gente trabalhar. E eu vou postar para vocês agora todas as terças e todas as quintas com novos vídeos no canal. E te aguardo, até a próxima.